que nós pensamos em falar sobre anestesia local para vocês? Muitas pessoas perguntam para a gente, anestesia local eu tenho como fazer em pacientes ansiosos? Se o paciente não cooperar, é só uma anestesia geral? Como é que a gente utiliza essa combinação de anestesia local com controle do comportamento? Outra pergunta que ocorre com muita frequência, quais são as drogas que nós podemos utilizar? Quais são as diferenças dessas drogas? Existem tantas drogas no mercado, lidocaína, mepivacaína, articaína. Como é que a gente trabalha com essas drogas? Como utilizamos os diferentes vasoconstrictores? Então, a nossa ideia inicial é a gente falar para vocês sobre a farmacologia dos anestésicos locais, as suas interações medicamentosas, seus efeitos, o controle do comportamento que pode ser feito associado à anestesia local e depois, numa segunda parte, nós vamos falar para vocês sobre as técnicas anestésicas. Então essa é a nossa ideia inicial. Gostaria de convidá-los para conhecer então o Hospital Pederneiras, que é o Hospital Escola da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde temos a residência, onde eu participo do corpo docente, que tem a residência em cirurgia bucomaxilofacial e o nosso serviço da ABO do Rio de Janeiro. Quais são os objetivos dessa nossa aula? Compreender a importância da anatomia aplicada à anestesia local. Se a anestesia local consiste em você administrar uma solução, um fármaco, uma solução anestésica, nas proximidades de um nervo sensitivo que você pretende fazer o bloqueio, é claro que você precisa saber por onde que esse nervo passa. Então é de fundamental importância o conhecimento da anatomia. Então, o primeiro objetivo dessa aula é compreender a importância da anestesia local, da anatomia na anestesia local. Outro grande objetivo nosso é discutir os diferentes fármacos que existem, né? Será que se eu usar mepivacaína 3% sem vasoconstrictor é a mesma coisa de eu usar uma lidocaína a 2% sem vasoconstrictor? E se eu usar vasoconstrictor, vou usar uma adrenalina 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, levonorepinefrina, quais seriam as variações de efeito com essas combinações desses fármacos? Outro objetivo de nossa aula seria discutir, então, que vai ser falado pela professora Bianca Bravin, técnicas anestésicas maxilares, técnicas anestésicas mandibulares e algumas complicações que, porventura, possam vir a ocorrer em decorrência da aplicação da técnica. Um outro detalhe que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a Lei 5.081. Né? Muitos perguntam para a gente, quais são as drogas que eu posso utilizar para uma anestesia local? Quais são as drogas que eu posso utilizar para fazer controle do comportamento? Então, a Lei 5.081 ela é muito clara, ela diz que compete ao cirurgião dentista aplicar anestesia local, mesmo a anestesia com maior invasão de tecidos, que seria uma anestesia a um tronco principal, seria troncular, e consiste ao cirurgião dentista aplicar analgesia desde devidamente habilitado. Então a lei ela permite a ampla utilização da anestesia local, bem como o controle do comportamento através de fármacos que a gente chama de analgesia. A anestesia local, por definição, consiste na suspensão da transmissão nervosa numa área circunscrita do corpo, por depressão e inibição de nervos periféricos. Então, se você pretende ter o bloqueio da sensação nervosa, no sentido da sensação dolorosa, mas que você não precisa de imobilidade do teu paciente, a anestesia local vai ser perfeitamente adequada, desde que as condições anatômicas permitam o bloqueio daquele nervo, daquela região que você quer bloquear. Se você precisa de imobilidade, você não consegue com a anestesia local, porque a anestesia local ela funciona apenas numa área circunscrita. E aí vem aquela situação que eu queria discutir com vocês. Muitas das vezes o nosso paciente ele precisa ser submetido a uma anestesia local, mas ele tem medo de agulha, ele tem ansiedade, ele fica muito tenso com o procedimento de anestesia em si, e nós podemos associar a esses anestésicos locais uma outra técnica, que é a sedação, né? A sedação ou analgesia, como alguns preferem chamar. A sedação que funciona para a odontologia, que é adequada para a prática odontológica, é a chamada, que o nome está sendo revisto, sedação consciente. Por que está sendo revisto? Porque, na verdade, o paciente não está totalmente consciente, ele tem um mínimo de depressão da consciência. Então, a sedação adequada para a odontologia é aquela em que existe um mínimo de depressão da consciência, em que consiste que nossos pacientes permaneçam com reflexos protetores, como o da deglutição, a respiração espontânea normal, mobilidade. Então, essa é a sedação que é adequada e nós vamos discutir nessa apresentação. Bom, a eficácia e segurança da anestesia local, ela depende basicamente de 5 fatores.
Concentração no local de ação. Se você quer ter um bloqueio adequado, você precisa ter uma concentração mínima da solução anestésica no seu local de ação. Se você, por exemplo, quiser bloquear um nervo alveolar inferior, que é um nervo mais volumoso, e você vai utilizar 1/3 de um tubete odontológico, aquele volume, 1/3 de um tubete odontológico, não vai permitir uma concentração ideal de forma a envolver todo o nervo. E certamente você não vai ter o efeito desejado. Então, a concentração no local de ação é um fator importante para você obter o efeito desejado. A outra situação que faz com que haja variação no comportamento do fármaco é a velocidade de absorção e distribuição dos tecidos. Nós sabemos que a cavidade bucal ela é muito vascularizada. Quanto maior for a vascularização, menos tempo a solução anestésica permanece no entorno do nervo. Com isso, essa solução passa para o interior dos vasos sanguíneos e vai ser absorvida. Então, uma vez ela sendo absorvida, o tempo de anestesia diminui, porque ela sai do contato com o nervo. A outra situação que altera a eficácia e o tempo de anestesia é a capacidade de cada paciente, que é individual, de biotransformar. Nós sabemos que os anestésicos mais utilizados no Brasil, no mundo, são os anestésicos conhecidos como amida. Essas soluções anestésicas são biotransformadas principalmente pelo fígado. E aí existe uma variação de velocidade de biotransformação de paciente para paciente. Da mesma forma que a excreção ela é realizada pelos rins. E aí a função renal, o rim de cada um, vai funcionar num tempo apropriado para cada paciente. Então, essas são as variações principais. No final das contas, a aplicação da técnica correta, então você conhecer a anatomia, penetrar com a tua agulha nas proximidades do nervo que você pretende bloquear, que você pretende infiltrar a solução anestésica, então conhecimento da anatomia, a técnica correta e os limites da técnica é que trazem a sua eficácia. Por que a gente vai falar dos limites da técnica? Porque em algumas situações a anestesia local está contraindicada por fugir da área de segurança. E eu vou citar alguns detalhes agora adiante. Né? Então, qual é a importância, respondendo a minha primeira pergunta do objetivo dessa aula, qual é a importância da anatomia facial e da farmacologia para a odontologia? Né? Então, os anestésicos, para funcionar, né, você precisa saber, a solução anestésica para funcionar, o que você precisa saber? Primeiro você vai penetrar com agulha, que vai ser a segunda parte da nossa aula, que seria a técnica. Você tem que saber por onde o nervo passa, saber os marcos anatômicos. Conhecendo esses marcos anatômicos e conhecendo por onde esses nervos que você pretende bloquear um impulso nervoso, ele passa, você vai penetrar com a tua agulha. E o teu conhecimento tem que ser tão preciso que você tem que penetrar com a tua agulha na direção desse nervo que você pretende bloquear, mas sem tocar nele. Porque se a agulha tocar no nervo, você vai trazer algum tipo de dano, mesmo que temporário, a esse nervo, e o paciente pode transcorrer com uma perda da sensibilidade temporária que a gente chama de parestesia. Né? Então, a importância da anatomia ela é muito importante. E dos fármacos, por quê? O que nós sabemos sobre os fármacos? Alguns fármacos conseguem permanecer mais tempo no entorno do nervo e outros fármacos menos tempo no entorno do nervo. Isso vai dar maior tempo de anestesia ou menor tempo de anestesia. Associado aos sais anestésicos, aos fármacos anestésicos, nós também podemos associar substâncias que são vasoconstrictoras. Essas substâncias vasoconstrictoras, elas diminuem os calibres dos vasos, com isso vai haver uma menor passagem da solução anestésica que foi infiltrada nos tecidos, no entorno do nervo, e ela vai sair mais lentamente do entorno do nervo para cair na corrente sanguínea. Ela vai ser mais lentamente absorvida. Então, dependendo da potência desse vasoconstrictor, você vai ter um maior tempo de permanência da solução anestésica no entorno do nervo, consequentemente, mais tempo de anestesia. Outra situação importante para a gente discutir sobre os vasoconstrictores é o fato de que, à medida em que a solução anestésica vai ser absorvida mais lentamente, porque ocorre vasoconstricção então nos tecidos, essas drogas vão passando para os vasos mais devagar, vai dando o tempo suficiente para ser naturalmente biotransformada e com isso existe menor possibilidade de desenvolver reações adversas sistêmicas. Então, a absorção lenta, ela faz com que ocorra maior tempo de anestesia e maior segurança para o procedimento.